Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia? Você poderá estar acompanhando comigo essa atividade de hoje lá na página 119 da sua apostila. Lá na página 119 tem uma proposta de uma atividade para que seja feita com bolinhas de isopor, com papel recortável que nós temos aqui no nosso livro. Mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte: como nós estamos em época de quarentena, não vamos fazer essa atividade aí da maneira que está sendo pedida. Eu vou estar explicando para vocês aqui e vocês não precisam comprar esses materiais aí para fazer este globo terrestre aí com as atividades lá do final do nosso livro. Mas acompanhem comigo então lá na página 120, tá? Podem ir lá para a página 120 e nós vamos fazer essas atividades juntos agora. Olha lá, na página 120 nós temos a seguinte pergunta. Com base na imagem da página anterior, seria esta imagem aqui, né? Que parte da Terra é representada mais fielmente nos tamanhos dos continentes? A parte central, na região da linha do Equador, ou as regiões próximas aos polos? Então, a pergunta é essa, ó. Qual parte aqui é representada fielmente ao globo terrestre, né? Então, aqui nós temos, ó, a parte central, que é a linha do Equador, e a parte dos polos, né? Então, se nós verificarmos aqui, a parte que é representada mais fielmente nos tamanhos dos continentes, então, nós podemos dizer que é o quê? Vamos lá, ó. Na representação em planisfério, há distorções em todas as formas e nas regiões continentais próximas dos polos. Então, os polos aqui são bem distorcidos, olha só, né? Isso acontece devido à impossibilidade de representar uma superfície esférica em um plano regular, tá? Então, aqui ó, nós temos essa dificuldade aqui, ó. Então, próximo aqui, ó, a linha do Equador aqui, é mais fácil de nós verificarmos aqui, visualizarmos como é realmente, né, o globo terrestre, como são os continentes na sua integralidade, né? Ok? Vamos continuar, então. Nós temos aqui, ó, comparando a mesma imagem, esta mesma imagem aqui, né? As duas imagens aqui, ó, a do planisfério e a do globo aqui que estava sendo montado lá na página 119. Comparando esta imagem, então, com o mapa mundi, quais continentes precisaram ser recortados? Se nós compararmos essas duas imagens aqui, ó, quais continentes aqui, ó, que precisaram ser recortados, né, para abrir a forma da Terra de modo a representá-la em um planisfério? Olha lá, vamos ver então qual delas? Os continentes são esses, então, ó. América do Norte, né, ó, a Europa, a Ásia e a Antártida, ok? Então, eles tiveram que ser recortados aqui, né, ó, ok? Para abrir a forma da Terra de modo a representá-la em um planisfério. Se nós pegássemos esse globo aqui, ó, e abríssemos ele, essas partes aqui, ó, teriam que ser o quê? Abertas, né? Esses continentes aqui, ó, teriam que ser abertos para conseguirmos representá-los da melhor maneira possível, ok? Vamos continuar aqui, queridos. Olha lá, novamente a mesma imagem, para nós observarmos bem aqui. E a pergunta, olha lá, ó. Se as regiões abertas forem unidas, formarão novamente a imagem esférica, ela seja mantida aberta, tá? Então, aqui, ó, na forma do planisfério e os espaços vazios nas áreas abertas sejam preenchidos, o que acontecerá com o tamanho dos continentes nas áreas que foram completadas? O que será, então, que acontece se essas regiões forem abertas, né? Se elas forem abertas e forem unidas, formarão novamente a imagem esférica? Será que vai manter essa mesma imagem esférica aí?
Caso ela seja mantida aberta na forma do planisfério e os espaços vazios nas áreas abertas sejam preenchidos, o que acontecerá? Vamos ver então? Olha lá. Os continentes irão se mostrar muito maiores do que realmente eles são, né? Eles ficariam muito maiores, porque se nós tivéssemos que preencher esses espaços aqui, ó, né, para deixá-los ali de uma maneira como nós vemos no planisfério, os continentes se mostrariam muito maiores do que são na realidade, né? Então, iria mudar todo esse tamanho aí dos continentes que nós conhecemos, tá bom? Vamos continuar aqui. Olha só, observe o globo terrestre. A pergunta 9 vem dizendo o seguinte, lá da página 120, tá? Acompanhem com a prof. Onde estão localizados os polos e a região equatorial da Terra? Então, onde estão localizados os polos, né? Que são essas duas extremidades aqui, ó. E a região equatorial, que é aqui, ó, a mais central, né? Vamos ver então? Olhem lá com a prof, ó. Os polos se localizam nas extremidades norte e sul, além dos trópicos e dos círculos polares. Partindo da linha do Equador em direção ao norte e ao sul, a região equatorial corresponde à parte central do globo, né? Essa porção aqui central, ó. Então, os polos nas extremidades e a região aqui, ó, central, né? É a região que fica próxima à linha do Equador aqui, ok? Vamos continuar? Você poderá também estar pausando este vídeo para você conseguir ir completando aí na sua apostila estas atividades. Olha só, agora lá na página 121, nós temos a pergunta lá, por que as áreas polares precisam ser adaptadas e a região equatorial não? Por que as áreas ali as áreas polares, que são aquelas áreas das extremidades, precisam ser adaptadas, né? E a parte mais central, que é a parte equatorial, não precisa. Vamos ver? Olha lá. Nas representações planas e retangulares, é impossível transferir as formas semelhantes às da esfera terrestre. As regiões polares sofrem modificações e as regiões equatoriais não. Foi aquilo que a prof mostrou para vocês no slide anterior, né? Que quando nós vimos o globo terrestre, as extremidades, que são os polos, sofrem bastante mudanças, modificações. E a região central aqui, ela permanece a mesma. É a parte que nós não temos que recortar ou preencher, ok? Vamos continuar. Olha lá. Localize o Brasil em um globo terrestre. Se você olhar lá na página 121, nós temos um globo terrestre lá, tá? E se nós localizarmos lá, o nosso país está mais próximo a regiões polares ou a região equatorial? Queridos, o Brasil, ele fica mais na parte central, então nós podemos afirmar aqui que fica mais próximo da região equatorial, ok? Vamos continuar aqui. Olha lá, na página 122, você pode estar acompanhando com a prof lá, nós temos esse planisfério de Cantino. Leiam comigo lá na página 122, planisfério de Cantino. De acordo com os historiadores, o planisfério de Cantino, de 1502, é o primeiro em que aparece o Brasil identificado por árvores e por aves azuis e vermelhas na região litorânea. Tá? Acredita-se que Alberto Cantino foi um espião que obteve este documento clandestinamente em Lisboa, Portugal, e o vendeu a um nobre italiano. O mapa, cujas dimensões originais são de 2,18 metros por 1,02 metros, foi confeccionado 2 anos antes de Portugal ter chegado às terras que hoje é o Brasil. Observe que ele apresenta algumas linhas horizontais paralelas e uma linha vertical.
que na época recebeu o nome de Tordesilhas, em referência a um acordo feito, né, ali entre Portugal e Espanha, ok? Então, observem bem este mapa que tem aí na página de vocês também, 122, e vamos agora, então, responder o exercício 10. No exercício 10, nós estaremos fazendo o seguinte. Olha lá, nós estaremos verificando quais semelhanças e diferenças existem entre o planisfério de Cantino e o atual, no que se refere aos seguintes aspectos. Então, aqui nesse exercício, nós vamos fazer, então, vamos ver as diferenças e as semelhanças do mapa ali de Cantino, né? Planisfério que Cantino fez com o planisfério atual. Vamos ver se teve diferenças? O que vocês acham? Em relação primeiro aos continentes. Será que os continentes mudaram? São iguais? Não são iguais? Tem muitas semelhanças? Vamos ver? Nos continentes, então, olha só. No planisfério de Cantino, a forma dos continentes africano, europeu e asiático é bem semelhantes à atual que nós temos hoje, né? Porém, as Américas não estão bem definidas. A Oceania e a Antártida não aparecem e os continentes não estão divididos em países. Então, aqui no caso, ó, entre o planisfério de Cantino e o nosso atual tem muitas diferenças, né? Olha lá, uma delas aqui bem importante é que as Américas não estão bem definidas. A Oceania e a Antártida não aparecem, ok? Vamos continuar então agora lá na letra B. Vamos ver então agora os oceanos. Será que são diferentes? Será que são iguais? Não são nomeados conforme a nomenclatura atual, mas as águas que os compõem estão posicionadas nos mesmos lugares. Além disso, eles não estão representados na cor azul como nas atuais. Então, lá no de Cantino, nós podemos observar que os oceanos não estão representados na cor azul. No nosso atual está, nas cores azuis, né? Mostrando ali que são águas, continentes, né? E eles não são nomeados também da mesma forma. Tem outras nomenclaturas, outros nomes. Agora nós vamos ver, então, as semelhanças e diferenças entre as linhas horizontais e verticais. Olha lá, presença de poucas paralelas e a linha do Equador praticamente no mesmo lugar. Então, nós temos presença de poucas linhas paralelas, né? E o Equador é praticamente no mesmo lugar do que os mapas atuais, cruzando o continente africano. Não há meridianos, consta apenas a linha de Tordesilhas, aquela linha que se refere, né, ao tratado que nós lemos há pouco ali entre Portugal e Espanha, né? Que foi feito entre Portugal e Espanha, traçado no Oceano Atlântico, a leste do que viria a ser hoje, né, a América do Sul. Então, nós tínhamos ali essa divisão entre leste e oeste, e no caso aqui o leste seria a América do Sul, onde o Brasil está localizado. Vamos ver então também agora as diferenças ou semelhanças em se tratando da representação do mundo e dos continentes, né? Vamos ver se tem diferenças aqui ou não. Ó, no planisfério de Cantino, a representação é plana, como nos mapas em geral. Neles só não aparecem os continentes que os europeus desconheciam até o início daquele século. Então, assim, no planisfério de Cantino, nós vemos ali a representação como é atual também, é plana, né? Mas nele só não aparecem os continentes europeus que até o momento era desconhecido, né? Então, aquela parte do continente da Europa ali ainda não era conhecido por eles, então por isso que não fazia parte lá do planisfério que Cantino fez, ok? Queridos, esse vídeo ele é mais uma explicação rápida ali daquela atividade que tínhamos na 119. Porém, essas questões, elas são muito importantes. Eu peço que você reveja com bastante atenção, preenchendo aí, escrevendo e respondendo na sua apostila. A página 119 até a 122, ok? Combinado? Faça tudo com muita atenção,
Releia sempre 2 vezes o que você escreveu, tá bom? Um beijo para você. Nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!